Não há palavra melhor para se escutar para nós, amantes de futebol, durante uma partida. Entretanto, há uma pessoa que essa palavra pode causar arrepios: o goleiro. Wilson Rodrigues de Moura Júnior, conhecido apenas como Wilson, é um dos atletas mais importantes do futebol catarinense. Nascido em São Paulo, mas ainda muito novo, foi para o Rio de Janeiro e, a partir daí, começa sua história no esporte. A história começa na área de lazer do condomínio em que morava, localizado na Vila da Penha, bairro da Zona Norte do município do Rio de Janeiro. O pai do amigo meu, aquele pai que gosta, né, de ver o filho jogando, quer incentivar aquele sonho de ver o filho virar jogador, ele incentivava a gente. Aí ele formava ali o time do prédio para a gente fazer jogos ali contra time de outras ruas, do bairro perto, times de futsal da região que disputavam campeonatos. Em um jogo desse que ele marcou pra gente, que foi contra o Braz de Pina Country Club, que era um clube, né, que disputava a associação de futsal na época, lá no Rio de Janeiro. E a associação é como se fosse como eu posso dizer, segunda divisão do futsal. Tinha a federação e a associação. Federação como se fosse a primeira, que tinha os maiores clubes, e a associação como se fosse uma segunda divisão, vamos dizer assim. E a gente foi jogar lá contra o Braz de Pina, e aí eu me destaquei, fui bem no gol, e esse time acabou me convidando para jogar lá. E foi aí que começou a minha vida no gol. Eu fui chamado para o Braz de Pina ali para disputar competição com o time. Acabei ficando e virei goleiro. A partir daí não saí mais do gol. Foi quando eu comecei a jogar ali, futsal, no Braz de Pina Country Club. A carreira do goleiro poderia nem ter começado. Quando ainda era goleiro de futsal do Braz de Pina, houve uma discussão entre os pais dos jogadores, onde o pai de Wilson estava envolvido e que decidiu que, a partir dali, Wilson não iria mais jogar pelo time Braz de Pina Country Club. Depois de muita conversa, seu Wilson autorizou o filho a defender pelo time no jogo que haveria naquele final de semana, e jogo aquele que mudou a vida do goleiro. Meu pai, naquela briga, não vai mais, acabou. Esse jogo contra o Coimbra seria no domingo. Na sexta-feira, o treinador do meu time foi lá em casa conversar com meu pai, que eu voltasse, que eu fosse pro jogo e tal. E ele convenceu meu pai. Também no sábado, fomos pro jogo no domingo. E nesse jogo contra o Coimbra, que era o favorito para ganhar o turno, nós, time azarão, mas ganhamos o jogo de 1-0. Eu fui o melhor em quadra, peguei tudo que tinha direito. E nesse jogo tinha ali um técnico de uma equipe que eu falei que era da federação, que seria a primeira divisão, que é o Grajaú Country, que é uma equipe de muita tradição, né, no lado de futsal no Rio de Janeiro. Ele estava vendo o jogo, gostou muito de mim e me indicou para o treinador do Fluminense, que era amigo dele, e sabia que ele estava querendo um goleiro. Quer dizer, é um jogo que eu nem ia mais, eu ia parar de jogar, eu acabei me destacando e fui convidado para ir para o Fluminense, para disputar um campeonato vamos dizer assim, na federação do Rio de Janeiro, um outro nível, né? Coincidentemente, hoje o Wilson participa de um projeto chamado Trilha do Futebol, que o objetivo é ensinar para os pais dos atletas tudo o que precisam saber sobre como lidar com a carreira de seu filho. Então, no final do ano passado, primeiro eu conheci o projeto lá em Curitiba, que se chama Trilha do Futebol, que é um projeto que auxilia nesse sonho, mas como que é que eles auxiliam? Em vez de focar nos atletas, que muita gente já faz, né, já tenta orientar, eles vê pelo outro lado, eles fazem um trabalho voltado para os pais. Pais, mães, né, responsáveis de garotos, crianças que querem se tornar jogadores de futebol. Porque muitas vezes os pais acabam atrapalhando, né, o processo das crianças. Passa por que eu passei lá atrás, eu quase não realizo um sonho de jogar futebol, porque meu pai não queria me levar mais por causa de briga de pais que teve no jogo, por exemplo. Então ele faz esse trabalho com os pais e me identifiquei bastante por essas coisas que eu passei, que eu te contei. Oriento os pais, né, de saber lidar com as crianças, né, não pressionar. Muitas vezes os pais transferem o sonho deles, que eles não se tornaram jogador, para o filho, faz aquela pressão que o filho tem que virar jogador, cobrança, né, essa briga em jogo, briga com o treinador, ou então transfere uma dificuldade financeira que a família tem, que ele tem que ser a salvação da família. Então é um projeto muito bacana. Na sua ida para o Fluminense, se destacou nos treinos, ficando no lugar de um goleiro considerado um dos melhores do Rio de Janeiro.
Wilson foi campeão de futsal pelo time e que, como resultado, o levou para o futebol de campo. E ali no Fluminense tinha um menino, o Nélio, que é um grande amigo, irmão meu. Ele e o pai dele são, assim, as pessoas que eu mais agradeço assim, no futebol, me ajudaram assim, muito durante toda a minha carreira. Ele já jogava campo no Flamengo. E aí o pai dele me convidou, isso já era em 95, com 11 anos de idade, no ano seguinte, me convidou para fazer teste lá no Flamengo. Nunca tinha jogado campo na vida. Eu acabei me destacando no primeiro dia de teste, eu defendi um pênalti, o melhor jogador assim, que se destacava mais na época, o atacante que tinha lá, o Adriano. No primeiro dia já fui aprovado nesse teste lá no Flamengo, foi quando começou minha trajetória no futebol de campo. Mas nem tudo era um mar de rosas. De uma família estável para uma família que, segundo o goleiro, muitas vezes não tinham nem o que comer. Wilson relembrou momentos difíceis em que passou com um de seus maiores incentivadores, seu pai. Eu lembro muito bem meu pai com 1 ano de aluguel atrasado, ação de despejo, muita dificuldade financeira. Eu lembro um final de ano eu indo com meu pai indo para vender o Vale Transporte no terminal de ônibus para comprar um frango assado para a gente poder comer no Natal, porque não tinha nada para comer. Então foram momentos difíceis. Eu muito novo, passando por tudo isso, né? Esse momento assim de ver briga de pais, sabendo que era muito por minha causa, né? Na minha iniciação ali, eu passar por essas dificuldades com meu pai, de, num momento você tem tudo, no outro você tem nada, passa por dificuldade. Então, acho que foram momentos que me fortaleceram muito, assim, já muito novos, né? Uma maturidade que a gente tem que atingir muito novo para poder conquistar as coisas que eu conquistei na minha carreira, né? Alcançar os objetivos, superar as dificuldades, momentos bons e ruins. Então, acho que foram momentos importantes assim na minha formação que me ajudaram muito para a sequência da minha carreira. Bateu direto pro gol, Wilson! O goleiro do Figueirense, boa defesa do Wilson. O Wilson, que é jogador revelado pelo Flamengo, veio do Flamengo. Assim que se profissionalizou no Flamengo, Wilson passou a ter a necessidade de visibilidade. Como era o quarto goleiro, seria algo difícil de acontecer no time em que estava. Ele queria jogar bola, ser visto e notado por seu talento, assim como foi durante a sua vida até aquele momento. Em 2006, foi emprestado para o time da Portuguesa. Jogou os últimos jogos do Campeonato Carioca e foi o suficiente para ele se destacar novamente. Ao retornar para o Flamengo, no começo de 2007, teve a iniciativa de procurar o técnico Ney Franco na busca de novas oportunidades para se destacar. Eu queria vir para o Figueirense, que achava que aqui teria mais oportunidade para jogar. Converso com a diretoria, treinador de goleiro, não queriam me liberar de jeito nenhum, né? Falaram que tinha emprestado Getúlio, que contavam comigo, era um ano importante, volta para a Libertadores. Mas eu queria vir de qualquer jeito, aí eu fui no quarto do Ney Franco, né? Porque era o treinador no Flamengo. A gente estava em pré-temporada, eu fui no quarto dele conversar com ele, expliquei a situação, que aqui eu achava que eu teria mais a possibilidade de jogar, tal, aparecer. Eu queria muito vir. E aí ele me entendeu, achou, não, se você acha que vai ser bom para você, mais importante, tal, então eu vou falar com a diretoria, a gente te libera e você vai para lá. Foi aí que eu vim para o Figueirense em 2007. O Wilson me procurou, juntamente com o treinador de goleiro do Flamengo na época, pedindo, né, uma liberação. Na época ele estava na idade ainda de juniores, subindo para a equipe principal, que tinha uma possibilidade de ir para uma equipe do futebol brasileiro, né, uma equipe grande, né, me falou o nome do Figueirense, que ele queria essa oportunidade de ir para um clube para jogar. E no momento eu achei um atleta com muita personalidade e coloquei à disposição dele decidir. Então na época o treinador de goleiro nosso era o Robertinho, troquei informação com o Robertinho, falei, Roberto, né, pode continuar essa conversa com o Wilson, se o Wilson realmente decidir por sair, né, da minha parte como treinador, está liberado, que eu acho que ele está tendo personalidade, quer ir para o time para jogar, né, e dessa maneira, né, a gente facilitou essa transferência do Wilson, e hoje a gente sabe que ele tomou uma decisão acertada, né? Ele fez uma carreira muito bonita no Figueirense. Né? Wilson, espetacular! O goleiro do Figueirense pode ter garantido os 3 pontos, uma defesa, repare, sensacional no reflexo. No Figueirense, Wilson estreou com vitória diante do maior clássico de Santa Catarina, com o maior rival do time alvinegro, Avaí Futebol Clube.
Devido à sua atuação nos jogos, se tornou um dos grandes ídolos da torcida. Chegou a marcar, inclusive, 8 gols com a camisa do Figueirense, sendo um de falta. Wilson pegou a transição do futsal em que o goleiro começou a trabalhar com os pés, o que facilitou que ele marcasse os gols. Seu Wilson, pai de Juninho, como ele carinhosamente chama o goleiro, relembra a época e os conselhos que dava também. A partir dos 15 anos em diante que eu comecei a dar uma força assim, que eu digo, falar com ele assim, ó, você quer ser profissional, você tem que fazer isso, você tem que estudar, sempre o negócio de estudar. E outra coisa que ele nunca deixou de treinar, ele não precisava acordar ele lá desde pequeno. E goleiro era mais puxado ainda, o goleiro chegava 1 hora antes para treinar só com o treinador de goleiro, depois com a equipe que aí ia treinar saída de bola, que naquela época o futsal trabalhava o goleiro com o pé, né? E tem habilidade com os pés de marcar gol de pênalti. É tudo no futsal de pequenininho que ele começou, entendeu? Habilidade com os pés. Aí quando foi pro campo, o campo começou a usar os pés, ele estava tranquilo. Eu sempre tive todos os treinos, jogos dele. E além do incentivo, eu gostava de ver e acaba virando um torcedor, né? Aí vem a cobrança, bola pra área. Wilson tocou! Gol! É de Wilson! Aos 50 minutos foi decidido pra área! O goleiro atravessou o campo para virar o herói do empate no final do jogo. Olha o Douglas chegando na entrada da área para o André Lima. Fez o drible, conseguiu o cruzamento, a cabeçada do Mário. Wilson toca pela linha de fundo. É o grande nome do jogo, o goleiro do Figueirense, Wilson, fazendo mais uma defesa. Olha como o Mário Fernandes cabeceia, a bola bate nas costas do Pablo. Pelo Figueirense, Wilson esteve presente em conquistas estaduais, foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2007 contra o Fluminense e também contribuiu para o acesso da elite do futebol brasileiro em 2010. No dia 25 de fevereiro de 2013, Wilson foi anunciado como o novo reforço do Vitória. O arqueiro rubro-negro foi um dos destaques do Vitória e do campeonato, sendo o goleiro com mais defesas difíceis, 81 no total. Em 18 de junho de 2015, Wilson foi contratado pelo Coritiba. Em noite heróica pelo time paranaense, Wilson defendeu 2 pênaltis e fez 1 gol, eliminando o Belgrano da Argentina da Copa Sul-Americana de 2016, se tornando o ídolo do time. E o que parecia ser um ponto final, se tornou um ponto e vírgula em fevereiro de 2022, quando o goleiro anuncia a volta ao Figueirense. Em março de 2024, Wilson anunciou sua aposentadoria no time em que escreveu uma linda história dentro de campo para iniciar uma nova fase fora dos gramados. Eu acabei passando por alguns problemas particulares, questões de saúde, né, com familiares. A gente acabou decidindo retornar para Florianópolis, ficar mais próximo da família, né, algumas questões que a gente passou. Até passou pela minha cabeça na época de encerrar a carreira ali mesmo. O Curitiba até também deixou a possibilidade, se eu quisesse fazer essa transição, né, de final de carreira e assumir algum cargo, alguma coisa, né, dentro lá do clube. Mas assim como decidimos voltar para Florianópolis, já que eu volto para Florianópolis, vou voltar para Figueirense, né, encerro minha carreira lá, quem sabe até com acesso, que seria a cereja do bolo. Encerra a história de uma maneira bacana, como a minha saída lá em 2012 não foi da maneira que eu desejava. A gente volta e termina essa história bacana com o Figueirense aqui jogando e ajudando da melhor maneira. No total, desde que se profissionalizou, são 18 anos de carreira. Após anunciar a aposentadoria, além do projeto Trilha do Futebol, Wilson foi convidado para fazer parte da gestão do Figueirense e atualmente exerce um cargo de coordenador técnico. Há pessoas de extrema importância na carreira do Wilson e que foram citados por ele, como seu grande amigo Nélio, que relembra a época em que jogaram juntos e nos conta um pouco da relação entre os dois. Meus pais ficaram amigos dos pais dele e tudo mais. E logo depois meu pai levou ele pro Flamengo, né? Eu jogava no Flamengo Campo. E aí meu pai levou ele pro Flamengo. E de lá pra cá a gente ficou muitos anos muito juntos, né? Eu ficava muito lá em casa, viajava com a gente. É uma amizade que perdura até hoje com muito carinho. O goleiro deixou sua marca dentro e fora de campo, na vida de companheiros de time, técnicos, família e deixou sua marca na vida dos torcedores dos times por onde passou. Arthur Campos é um torcedor do Figueirense que passou a admirar o goleiro com apenas 8 anos de idade, após assistir um jogo da Copa do Brasil contra o Madureira. Com o tempo, o goleiro se tornou seu ídolo, assim como para o resto da torcida alvinegra.
foi na Copa do Brasil de 2007, que foi Figueirense e Madureira. Eu lembro que ele pegou um pênalti, o juiz mandou voltar, e aí ele pegou o pênalti de novo. Quando eu era menor, queria ser goleiro para ser igual o Wilson, aí tinha o Fernandes junto, assim, gosto bastante de Fernandes, mas mais do Wilson. Porque a idolatria dele foi crescendo com o tempo, assim. Ele passou por bons figueirenses, por péssimos times do Figueirense, horríveis, mas ele tava ali, assim, para mim o ponto-chave que o Wilson, assim, consolidou a idolatria dele foi quando ele ficou aqui em 2013, se eu não me engano, treinando separado, assim, nunca falou nada para voltar, e ele não teve uma saída muito fácil em 2013, assim, a torcida não queria que ele saísse, ele não queria sair, e ele voltar em 22, ele tinha acabado de subir com o Curitiba, sair da Série A e vir pra Série C, isso pra mim faz ele ser muito ídolo, assim, faz ele ser, se não o maior, um dos maiores. Óbvio, o Fernandes tem mais títulos, o Fernandes tem mais jogos, mais gols, mas eu coloco o Wilson assim na mesma prateleira, os dois são pra mim os maiores. Após a entrevista com o goleiro, em março de 2024, Wilson foi homenageado na Câmara de Vereadores de Florianópolis e recebeu o título de cidadão honorário da cidade. Também em março, o goleiro recebeu uma homenagem no Couto Pereira, estádio do Coritiba, pelos seus 296 jogos com a camisa do time. A bola sobrou com o Fred, Dagoberto de fora, driblou na cara do gol, bateu, Wilson! Gol! Locução, roteiro e entrevistas: Alice Monteiro. Orientadoras: Mônica Maria Winter Duarte e Regina Zandomênico. Sonoplastia e pós-produção: Márcio Goebel. Curso de jornalismo: Centro Universitário Estácio de Santa Catarina. Maio de 2024.